Olá, meus amigos, saudações, tudo bem? Eu senti no coração aqui falar algumas palavras do fundo do meu coração mesmo. Quando eu fiz a minha teologia, minha formação teológica na Unifil em Londrina, né, eu tinha o intuito de ser pastor, pregar a palavra de Deus, subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Quando eu entrei na primeira semana do curso de teologia, eu tinha isso em mente. Eu fui encorajado por pastores, inclusive, e amigos, até familiares, né? Mas eu aprendi uma coisa que não basta você querer, você tem que ter o chamado. Se você não tiver o chamado de Deus para ser um pastor, subir no púlpito, abrir a Bíblia, fazer a leitura do texto que você vai pregar e pregar para os fiéis, os membros da igreja, se você não tiver o chamado de Deus, você não vai ser pastor. Então, eu não esqueço de uma frase que o Hernandes Dias Lopes disse em uma de suas aulas de homilética, ao qual foi meu professor. Ele falou: você pode ter mestrado, doutorado, PhD, você pode ser conhecido no mundo inteiro, ter livros escritos. Se você não tiver o chamado de Deus para ser pastor, você não vai ser pastor. Você pode até tentar, você pode até subir no púlpito e fazer uma pregação, uma leitura, mas você não vai ter o dom pastoral. Por quê? Porque não teve o chamado de Deus. Então, não basta querer, tem que ter o chamado, tem que ter o dom, e quem dá o dom é Deus através de sua graça em nossas vidas. Então, eu lembro que quando eu terminei a minha formação teológica, eu comecei a pregar em alguns locais, né? Em algumas, Londrina, Arapongas, né? Comecei a pregar em alguns locais, mas não dava certo. Não dava certo. Por quê? Porque eu não tenho chamado para ser pastor. O meu chamado é para ser escritor, é para discutir doutrinas, debate teológico, escrever artigos, enfim, mas não é para ser pastor. O meu dom é de ensino, não o dom de pastor. Então, demorou para eu aceitar isso. E eu percebo aí nas várias igrejas que eu já visitei, né? Aqui em Arapongas eu já visitei mais de 100 igrejas. Em Londrina eu já visitei várias igrejas também. Então, eu percebo que muitos ditos pastores, entre aspas, eles não são pastores. Eles querem ser pastor por vontade própria, mas eles não têm o chamado para ser pastor. Isso eu percebo nos cultos. Eu vou no culto de terça noite, de quarta, de quinta noite, de domingo, de sábado, né? E em várias igrejas, eu frequento várias igrejas, eu visito várias igrejas aqui na região metropolitana de Londrina. E não adianta, se você não tiver o dom, se você não tiver o chamado de Deus, o dom que Deus dá para você, você pode até subir no púlpito e pregar, mas não vai ser uma pregação do coração, porque você não tem o chamado de Deus. Tem que ter o chamado de Deus para ser pastor. E hoje em dia está muito difícil realmente a questão do pastor nas igrejas. As igrejas elas estão esvaziando, tem muitas igrejas aí vazias. Por quê? Porque a pessoa que está pregando, ela não tem o dom para ser pastor e ela se acha o máximo, mas ela não teve o chamado de Deus para ser pastor. Então, eu resolvi passar isso aqui para vocês, porque eu já passei por isso, e depois eu descobri que o meu dom não era de pastorado, era de ensino. Então eu já dei aula para crianças, eu dei aula para adolescentes, dei aula também na faculdade de teologia, durante 8 anos, e aí eu percebi que o meu chamado era outro, em relação ao ministério da teologia,
ministério da igreja, o meu chamado era outro. É isso aí. Só uma reflexão para poder postar hoje aqui no sábado. E muitos de vocês são pastores, me seguem. Não estou dizendo que muitos aqui não têm o dom de pastorado, mas eu senti no coração que eu devia passar isso para vocês. E porque eu passei por isso e estou transmitindo essa mensagem por experiência própria de quem já passou por isso. Ok? Um abraço a todos, um bom final de semana. Amém.